Olá, paz do Senhor a todos. Essa é a lição número 8. Salvação e livre-arbítrio. São duas coisas aqui que iremos analisar. Eu acho que pouco tempo não vai dar. Esse é um assunto muito longo. Explicar o que o projeto primário de Deus foi salvar a minha humanidade, ok. Contudo, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. É um caso ainda, a gente vai analisar isso aí. Os objetivos é mostrar que a eleição bíblica é segundo a presciência divina, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre-arbítrio, conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Então vamos lá, vamos começar pelo livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, gente? Vamos começar pelo livre-arbítrio. Então, quando Deus cria o homem, Adão coloca ele lá no Jardim do Éden. Agora eu pergunto: Adão, ele tinha livre arbítrio? Aí daí começa uma grande confusão, porque arbítrio é uma escolha que você tem. O arbítrio é um juízo, é uma opinião, uma vontade, uma determinação que não depende de regra, ou seja, você, a sua decisão ali sendo colocada. Então eu pergunto: Adão, ele tinha livre-arbítrio para escolher o que ele queria? Primeiro, Adão não conhecia o bem e o mal. Como é que ele iria escolher entre o bem e o mal? É uma situação já colocada aí que fica complicado mais ainda da gente entender o assunto. Então, Adão, ele não sabia o que era mal, mas ele poderia, no livre-arbítrio que ele tinha um livre-arbítrio que seria decidir viver eternamente ou morrer. Este livre-arbítrio foi colocado na mão dele. Ele não poderia decidir: eu acho que eu vou ser salvo, não, eu acho que eu vou ser condenado. Então, não, isso não existia. A situação que ele estava, como era que ele iria escolher o bem ou o mal se ele não sabia o que era? A escolha que ele poderia fazer seria de morrer ou de viver eternamente. O que é que ele teria que fazer? Desobedecer a Deus. Então foi colocado esse livre-arbítrio apenas na mão de Adão e Eva. Então ele poderia escolher uma das duas coisas. Essa escolha para ele foi livre. Ele estava no paraíso. Então esse livre-arbítrio foi dado a Adão. Então há uma grande confusão quanto ao que vem a ser livre-arbítrio sobre determinados assuntos. Então Adão poderia dizer se queria continuar onde ele estava, vivendo eternamente, ou morrer. Bom, ele escolheu morrer. Agora vamos para nós. Nós podemos escolher viver eternamente ou morrer? Não. Nós não temos essa escolha, porque através de Adão pecamos e já somos mortais. A desobediência dele gerou um castigo para toda a raça humana, porque nós somos descendentes dele. E mortal só gera mortal. Então, nós somos o contrário. Nós podemos escolher agora continuar no caminho da morte ou escolher trilhar um caminho que nos levará à salvação no futuro, porque nós ainda não estamos salvos. Então, o homem tem livre-arbítrio para a salvação? Não. Livre-arbítrio? Não. Porque ele não pode escolher: eu estou salvo, eu vou ficar salvo, não. Então, o que é que ele pode escolher? Ele pode escolher trilhar o caminho para seguir a Cristo, para que através de Cristo, a graça de Cristo, o tal seja salvo. Deixa eu ver como é que se diz. Deixa eu tentar explicar de uma maneira. A nação de Israel, Deus deu arbítrio a ela para quê? Para querer obedecer a ele. É uma similaridade com Adão. Obedecer a ele e não sofrer e viver
em paz, ou desobedecer e ser cativo, ser morto, ser feito de escravo. Então ele tinha esse livre-arbítrio, não o de Adão, claro que não. E os gentios, eles tinham livre-arbítrio, a gente não podia escolher nada. Não escolheu nada. Acaso, aí existem algumas exceções no caso de Nínive. Por quê? Porque Deus ele estava determinado a destruir. Ele disse, olha, eu vou destruir, a não ser que vocês se arrependam. Então eles se arrependeram, ficaram com medo e Deus foi e poupou aquela nação naquele período, porque estava demais. Era um povo terrível. Mas esse contexto não leva à salvação. Isso é um caso de arbítrio que não leva à salvação. Entendeu? Agora, que a fé e a graça nos leva à salvação. Por quê? Aquele que crê será salvo. E quem não crê será condenado. Por quê? Porque nós já fomos condenados à morte em Adão. Nós já sofremos essa pena. E para sair da morte, se você quiser, o Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eis o caminho que nós devemos seguir. Então, o livre-arbítrio nosso hoje é para escolher se quer seguir a Cristo ou não, para que no futuro sejamos salvos. É Romanos 10:9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem essa condição para voltarmos a viver eternamente. Essa lição ela trouxe 5 pontos básicos da doutrina de Arminiano. E como é que a gente vai estudar a doutrina de Arminiano sem também conhecer a doutrina calvinista? Nós temos que conhecer as duas doutrinas e não apenas uma. Então eu quero começar sobre os pontos calvinistas para depois entendermos sobre os pontos de Armínio. Então, os pontos calvinistas são 5 pontos calvinistas e nós precisamos conhecê-los. Deixa me ver aqui. Ver aqui. Unconditional election. Eleição incondicional. O que é essa eleição? Isso eu estou falando agora dos pontos calvinistas, gente. Ponto calvinista. Então, a eleição incondicional significa uma escolha, né? A eleição é uma escolha. A escolha feita por Deus antes de que tudo fosse criado. Então, a graça da salvação lá já foi colocada antes, e essa escolha não se baseia no simples mérito de fé, de graça, que escolher na sua decisão, não. Tudo se baseia na decisão soberana, incondicional, irrevogável, insondável. Significa que a mesma salvação final é incondicional. Ou seja, Deus chega e diz, eu quero que você seja salvo. Não, mas o que é salvo? Não interessa. Você está salvo e acabou-se. Quem decide sou eu. Lá, antes da fundação do mundo, eu já decidi quem é que está salvo e quem é que está condenado. Então, isso é um dos pontos calvinistas. Depravação total do homem. É chamada depravação total, ou seja, a incapacidade total, corrupção total, depois da queda dele. Ele não teria como ser salvo jamais. Então, temos em Cristo essa quebra dessa depravação. E outra, ainda temos outros exemplos que o tempo não vai dar para citar, como Enoque. Enoque andou com Deus. Elias subiu. Eliseu teve o dobro da porção do Espírito. Então nós tivemos pessoas. Moisés, ele falava com Deus face a face, de maneira que o povo não conseguia olhar na face dele. Então eu não estou vendo aí essa teoria como sendo uma teoria real e verdadeira, mas é uma teoria bem defendida, muito bem defendida, que diz que o homem não tem condições de ser salvo. Ok, não tem, mas Cristo nos deu essa condição de salvação pela graça e entrando pelo caminho que é Cristo. Você escolhe, você não pode decidir se será salvo, mas você pode trilhar um caminho que te leve à salvação. Esse é um outro ponto do calvinismo. A expiação limitada ou expiação particular, ou seja, a redenção de cada um
individualmente, visando a salvação daqueles que têm sido aquele alvo da salvação, aquela escolha que para eles não é universal, é só de um ou daquele que tem. Isso tudo já foi feito lá desde a fundação do mundo. A vocação eficaz ou graça irresistível, ela é conhecida como graça eficaz. Então, a influência do Espírito Santo de Deus é irresistível. O camarada não tem como resistir, de jeito nenhum. Então, a soberania vem naquele indivíduo e ele é salvo a pulso, sem ele querer. Essa é o quarto ponto, o quarto, né, que eu já falei. Agora, o quinto ponto é a perseverança dos santos, segurança eterna que eles têm. Esse quinto ponto é aquela. Não sei se vocês já ouviram falar daquele negócio de não perder salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. E tal. Então é aquilo. Deus é a perseverança. O camarada que foi salvo, ele nunca vai deixar de ser salvo. Há uma perseverança nisso. Então eles têm esse lema: uma vez salvo, salvo para sempre. Ele pode até sofrer a heresia, a apostasia, o arrependimento, pode pecar, pode realmente fazer o que quer, mas naquele último momento ele vai ser salvo. Então por isso que eles não pregam o evangelho, porque dizem: para que pregar se a pessoa vai ser salva no futuro? Já está determinado. Então o diabo coloca isso na cabeça deles. Ao meu ver, isso é uma doutrina satânica. Não prega o evangelho porque a pessoa já está salva. E se ele não for escolhido um salvo, é porque ele não será, e acabou-se, ponto final. Então essa é eu considero isso diabólico. Mas vamos seguir agora com um texto. Esse texto está em 2 Pedro 2:20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui foi salvo, né? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, esses aqui foram envolvidos no caminho da salvação e depois foram envolvidos no caminho da perdição. Então quebra por completo essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Teoria que para mim é diabólica. Então vamos entrar na lição no ponto dos pontos arminianos. A eleição no Antigo Testamento é a eleição de Israel. Israel foi eleito? Gente, foi eleito sim. Deus pega ali, tem o sacerdócio que era de Melquisedeque, já havia aquele povo que adorava a Deus. Então Melquisedeque chega, dá pão e vinho a quem? A Abraão. Abraão obedecendo o chamado de Deus para vir ali. Então com aquele pão e aquele vinho é como uma ceia, gente. Ele está introduzindo ele e repassando o sacerdócio para Abraão. Então ali o sacerdócio está sobre a nação de Israel, povo eleito, povo escolhido. Ali foi uma cerimônia. Abraão não precisava de comer pão e tomar vinho, não estava com fome, era riquíssimo. Então ali foi uma cerimônia onde Abraão deu os despojos de guerra na porcentagem de 10%, para ele, deu o que ele conquistou em guerra: pessoas, animais, ouro, tudo que, enfim, tudo os despojos de guerra. Ele chegou e deu esse presente a ele, dizimou toda a sua riqueza e deu a ele. Então ali houve uma cerimônia com pão e vinho passando para ele até a época de Cristo. Então Cristo voltou a ser o sacerdócio eterno, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Com Cristo, esse sacerdócio voltou a ser sem obras de lei, sem nada. Nada que foi da lei, nenhuma obrigatoriedade da lei, como circuncisão, guarda de sábado, lei, tudo que envolvia os rituais ali de sacrifício, de dízimo, enfim, de tudo. Nada disso salva o homem.
Nada disso vai te salvar, mas ali salvava. Então agora nós voltamos ao sacerdócio eterno de Melquisedeque, que agora é para todas as nações em Cristo Jesus. Mas houve a eleição só para o povo de Israel. Sim, então Deus determinava que a nação de Israel viveria, as outras nações morreriam. Combate a guerras, como vocês já sabem, que eu já falei tanto aqui sobre Ai e Jericó, que ele matou e destruiu todo mundo. Então, foi eleito? Foi. Agora, a questão do segundo tópico é eleição para a salvação. Não, isso aí Deus não vai dizer, nós estaremos no outro ponto calvinista, que Deus elegeu um para salvação e elegeu o outro para condenação. Não, ele vai chamar. Agora, de modo geral, quer você queira ou não, a igreja já está eleita por Deus para aquele grande dia. Então, naquele grande dia haverá salvação e haverá condenação. A presciência divina, que é o terceiro ponto. Então, a presciência divina, Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Deus sabe quem estará naquele dia ou não. Mas devemos atentar para um outro detalhe. Deus pode mudar o futuro. Tudo está nas mãos dele. Entendeu? Então, a salvação, nós ainda iremos receber a salvação naquele grande dia, no dia final. Convido vocês a lerem agora Apocalipse 12, 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Então, gente, essa teologia aí de que uma vez salvo para sempre, como se nós não estamos salvos ainda? Ainda estamos nesse corpo mortal, a morte irá nos atingir. Então nós estamos salvos. A salvação virá quando Cristo arrebatar a igreja e nós, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados para reinar com ele para sempre. Então, por isso que ele disse: agora é chegada a salvação. Apocalipse capítulo 12 e versículo 10. Vamos ler em outro texto aqui. 1 Pedro 1 e 5, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, a salvação será revelada no último tempo. A salvação das nossas almas. Por quê? 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É disso que o texto trata. E para encerrar a salvação futura, eu vou deixar mais um texto. Tem números, viu? Inúmeros. Assim também Cristo, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para quem? Para quem é gente? Aos que o esperam para salvação. Então, a salvação, os que morreram estão esperando e nós também estamos esperando. Então, ela acontecerá no futuro, dentro do contexto de salvação de almas. Mas lá no Velho Testamento, para o povo judeu, o Salvador seria uma pessoa humana que, por exemplo, Noé foi um Salvador, porque todos entraram ali e foram salvos. Moisés foi um Salvador. Moisés tirou todo mundo do Egito, houve a salvação. Então, depois de Moisés veio Josué. Depois de Moisés veio Josué. Então Josué, o nome dele já era Salvador. Então o judeu, ele esperava um Salvador, mas não era esse Salvador que nós temos hoje, a salvação das nossas almas, mas sim um libertador que os livrasse da opressão, que naquela época seria a opressão dos romanos. A prova é tanta que quando Jesus estava na cruz, eles ainda diziam: olha, és o Salvador? Não salva-te nem a ti mesmo? Porque se você vai salvar a gente, como é que você não pode salvar nem a você mesmo? Então, a impressão deles, o que eles esperavam, seria um Salvador que reinasse em Israel como um homem, um ser humano. E ainda hoje, eles estão esperando. E o anjo, quando chega para Maria, ele diz: olha, o que há de nascer em ti sentará no trono de Davi, e o seu reinado não terá fim. Que reinado será esse? O da salvação.
Mas os judeus não entenderam isso. Então, fiquem na paz. Um grande abraço a todos vocês. Falei sobre salvação, sobre livre-arbítrio e mais detalhes, entendeu? Então, conhecemos alguns pontos calvinistas e o arminiano para a gente confrontar. É um debate. Se a gente for começar a falar sobre Armínio e Calvino dentro do assunto sobre livre-arbítrio para salvação, isso não termina nunca. Não termina nunca, porque os calvinistas são muito bons de Bíblia, eles gostam muito de estudar sobre isso e vivem para isso, para estudar esse tipo de argumento deles. São defensores plausíveis, eles amam isso, defender isso. É o prazer deles, são muito estudiosos. Então é um debate que não vai levar-nos a lugar nenhum. Então está aí o livre-arbítrio. Dentro do que seja realmente o livre-arbítrio que Adão tinha era um, o livre-arbítrio para Israel outro, os gentios ali não existia livre-arbítrio de forma nenhuma, ele não poderia decidir, e nós hoje temos livre-arbítrio de quê? Para escolher seguir a Cristo ou não. Mas só quem pôde escolher continuar com a vida eterna ou não foi Adão. Então Adão teve o pleno livre-arbítrio para escolher se iria continuar vivendo eternamente ou não. Mas ele não, como era que ele iria escolher os dois caminhos se ele não conhecia o bem e o mal? O que ele conhecia era a vida eterna, então Deus colocou na mão dele a escolha, ou viver eternamente ou morrer. Esse era o livre-arbítrio de Adão. Então nós temos hoje livre-arbítrio, temos livre-arbítrio para escolher se queremos pegar o caminho, seguir neste caminho que se chama Cristo, para poder chegarmos um dia à salvação eterna novamente. Um grande abraço a todos e voltamos lá para onde Adão foi expulso. Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Qualquer coisa, leiam mais assuntos na descrição do vídeo. Um grande abraço.